continuando a nossa aula passada, aula 9, nós vamos ver agora a construção de um eletroímã, certo? Esse aqui vai ser um experimento que vocês vão fazer e me mandar o resultado. Bem, mas o que é um eletroímã? O último conteúdo que nós vimos na aula 9 foi sobre o indutor, né, desse componente aqui de um circuito elétrico. Então, o indutor, para quem não lembra, ele é um condutor, é um fio que é percorrido uma corrente elétrica e gera um campo magnético entre si, certo? Então, a gente também vai ter a capacidade de indutância, né? Ela vai depender do número de espiras e do formato desse nosso elemento, né? E do material que a gente vai utilizar. Então, esses 3 pontos é o que vão determinar essa nossa bobina, né? Que a gente vai fazer aqui nesse experimento, tá ok? Então, na aula passada eu falei um pouco melhor sobre o que é indutor, né? Quem ainda tiver um pouco de dúvida, volte lá, assistir a aula passada, que a gente vai estar explicando um pouco melhor o que é um indutor, tá bom? Na aula de hoje a gente vai fazer um indutor, né? Que a gente vai fazer um dispositivo que é chamado de eletroímã, tá bom? Esse eletroímã, basicamente, o que é? Nós vamos passar a corrente por um fio, certo? E vamos criar um campo magnético. E com esse campo magnético que nós vamos criar a partir desse fio, a gente vai manipular o magnetismo, né? A gente vai manipular, a gente vai fazer um ímã artificial. Que até então a gente tinha visto aquela pedrinha, né, de ímã, magnetita, onde ela é um ímã natural, né? Eu consigo botar em geladeira, etc. Então agora a gente vai fazer esse eletroímã, que é um ímã artificial, onde a gente vai controlar a sua potência, né? Eu vou determinar se ele vai ser mais forte, mais fraco, certo? Dependendo de como é que eu vou projetar, de como é que eu vou construir esse eletroímã. Então, assim, o importante desse eletroímã é que ele é uma ideia muito simples, certo? Um experimento muito simples que a gente consegue fazer em casa. No entanto, ele é utilizado em muitas coisas mesmo de eletricidade, que se utiliza a eletricidade eletrônica. Por exemplo, motores elétricos, ventilador, geladeira, tudo que tem um motor elétrico, ele se utiliza eletroímãs, né? Carros elétricos agora, né? Solenoides, cabeçote, leitura e gravação de disco, toca-fita, aquela lentezinha dele, alto-falante usa eletroímã. Então, eletroímã é utilizado, aqueles portão eletrônicos se utiliza eletroímã também. A utilidade é infinita, praticamente. Então, o que é o ímã comum, né? Para quem não lembra. Eles são aquele que a gente utiliza lá na geladeira para segurar alguma coisa. Eles são naturais, certo? Eles têm os dois lados, que é o norte e sul, né? E eles atraem coisas de metal, tá bom? E o importante é que esses ímãs naturais, eles têm uma característica fundamental, que os lados opostos se repelem, os opostos se atraem, certo? Então, você pegar dois lados que estão no mesmo polo, o polo norte e o polo sul, em polo diferente, eles vão se atrair. E se você virar o ímã do lado contrário e botar o polo norte com o polo norte, eles vão se repelir. Você não consegue juntar o ímã, né? Quem tiver um ímã em casa pode fazer esse teste. O eletroímã, ele trabalha de modo semelhante, né? No entanto, essa capacidade de atração e repulsão, ela é temporária. Ela só existe enquanto eu estiver passando corrente elétrica ali naquele dispositivo, tá bom? Então, é uma da grande diferença. O eletroímã, basicamente, ele é feito por uma barra de ferro, onde eu vou enrolar um condutor, né? Eu vou passar a corrente pelo condutor e produzir um campo magnético, né? Uma barra de ferro, que eu vou ter aquele campo, ela vai gerar um campo magnético ali ao redor da barra de ferro. E o eletroímã, ele é um dispositivo muito simples, né? Tão simples que vocês vão conseguir fazer em casa. Eu vou explicar mais na frente como é que vamos fazer.
onde a gente vai conseguir ver essa interação entre corrente elétrica e magnetismo. Magnetismo é uma das coisas que a gente vai estudar no próximo semestre. Então, o eletroímã, basicamente, ele é utilizado apenas... Opa! O eletroímã, então, ele é um ímã que ele só tem as propriedades de ímã quando eu estou passando eletricidade naquele cabo, tá? Então, a grande vantagem do eletroímã é que eu posso ser desligado, né? Quando eu desligo, ele vai soltar o material que estava agarrado nele. Então, assim, vocês imaginem, eu vou utilizar um ímã na indústria, né? Numa indústria de ferro, uma empresa muito grande e tal, vou utilizar isso aqui, um ímã natural. Então, eu vou ter que ter um ímã gigante, né? Muito grande ali para me fazer um guincho, por exemplo. Então, se eu vou fazer ali se eu vou pegar um material muito grande, eu preciso de um ímã gigante também. E ainda tem aquela questão, se ele é muito grande, eu não desligo ele hora nenhuma, como é que eu vou tirar alguma coisa que foi preso nele lá? Então, a vantagem do eletroímã é essa, eu consigo fazer ímãs muito maiores, né? Muito mais potentes com tamanho reduzido, e eu posso desligar. Então, no momento que eu não preciso mais dele estar atraindo um determinado elemento, eu consigo desligar e ele solta aquele elemento. E o nosso experimento de hoje vai ser construir um eletroímã, tá bom? E vocês vão observar as forças magnéticas produzidas por ele e vão comparar com o ímã, etc. Comparar os efeitos, às vezes você vai ligar numa bateria mais potente, numa bateria mais fraquinha, você vai ver que ele vai ser um pouco mais fraco. Então, os materiais que nós vamos utilizar: uma fonte de energia, pilha ou bateria, um prego, vocês vão pegar um prego aí na casa de vocês, fio, de preferência esmaltado. Esse fio esmaltado, vocês, lá no laboratório tem muito lá. Então, esse eu acho que vai ser o elemento mais difícil de vocês encontrarem. Onde é que eu encontro fio esmaltado, professor? Vocês vão encontrar nesses lugares que arruma ventilador. O fio esmaltado, ele faz a bobina, ele faz justamente o eletroímã no ventilador para fazer com que ele gire. Então, o lugar mais fácil que vocês vão encontrar é em ventilador velho. É aquele fiozinho esmaltado que fica nele. Um fiozinho que você olha lá e está desencapado, né? Mas você pode também fazer com fio que a gente encontra normal aí. Só que o ideal é que a gente desencape esse fio, né? Tire aquela capa de plástico, que aquela capa de plástico ela é justamente para controlar esse magnetismo. Então a gente pode tirar aquela capa, nesse fio mesmo de construção em casa, tira aquela capa e você vai fazer esse experimento, tá bom? A gente vai utilizar um estilete, um material cortante, né? E os materiais elétricos que eles vão atrair, metálicos que eles vão atrair, o eletroímã. Então, basicamente é isso. Acho que o fio vai ser a única mais difícil que vocês vão encontrar aí. Então, como é que funciona esse experimento? Veja bem, a gente vai enrolar esse fio esmaltado ao redor do prego, fazer voltas nele. A gente vai fazer várias espiras nele, certo? Tentando ocupar ali o espaço de todo o prego, né? Bem parecido aqui com a imagem. Então, fazendo isso, eu vou ter as duas pontas do fio, né? O início e o final. E alguém lembra o que é esse desenho aqui? O que ele significa? Ele é uma bateria, né? Ele é uma fonte de energia. Então, eu vou ter uma fonte de energia ligado no eletroímã. É importante que vocês utilizem bateria, tá? Não utilizem a energia elétrica da casa de vocês, porque vocês podem causar um acidente, tá bom? Então, a gente vai utilizar baterias, tá bom? E pilhas. Então, basicamente, o nosso experimento é esse. Eu vou enrolar espiras num prego, certo? Quando eu eletrificar esse prego, esse circuito, o magnetismo gerado por esse fio aqui, por esse condutor, ele vai fazer com que essa barra de ferro se transforme em um eletroímã, ok? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é enrolar o fio. Depois, o que a gente vai fazer? Vai raspar as extremidades do fio, porque esse fio esmaltado, o esmalte dele, vocês vão ver que ele é assim um laranjado. O esmalte dele, ele é o isolante, né? Ele funciona como uma capa de borracha que está ali nele. Então, o que eu vou fazer com o estilete é
serrar a ponta dele, você vai ver que você vai ver o material de cobre lá dentro, né? Você vai tirar aquele esmalte ali dele. Então, na hora que tirou o esmalte, eu vou ligar no meu dispositivo de fonte de energia, que é a pilha. Tá? Então, aqui, ó, um outro exemplo aqui de uma imagenzinha, tá bom? Enquanto o prego vai estar conectado, ele vai funcionar como um eletroímã. Então veja aqui, ó, nesse caso aqui, desse eletroímã, a pessoa usou fio encapado, ó, tá vendo? Só que ele precisou fazer muitas espiras, né? Então vocês podem fazer também. Vocês pegam um fiozinho fininho ali e tal e dá de fazer isso aqui, ó. Tá bom? Então veja que ele atraiu os elementos de metal, ó, que são os clipes de papel. Esse aqui é um eletroímã já utilizado, isso aqui é um ferro velho. Então veja bem, esse eletroímã, na hora que ele é eletrificado, ele consegue carregar materiais bem grandes, certo? Então isso aqui ele funciona num guincho, isso é muito utilizado naqueles ferro velho dos Estados Unidos, né? Eles têm os ferro velho lá gigantescos, eles utilizam muito isso para estar separando o ferro. Então aqui na hora que você puxa, ele separa o ferro e a parte plástica, etc, fica tudo para lá. E o ferro utiliza para reciclagem. Então, no final do nosso experimento, nós vamos ter algo parecido com esse aqui, tá bom? Bem, e o que pode dar errado nesse experimento? Se não houver problema de mau contato nas ligações, é isso mesmo. Então, se não houver problema de mau contato, ou seja, às vezes você não desencapou o fio direito, não está ligando ali nos dois polos da pilha. Ou então a gente pode estar com a pilha muito gasta, né? Você vai pegar uma pilha já bem usada e ela não tem mais aquela capacidade inicial dela. Então esse pode ser um grande problema também. Então, como se explica isso aqui? A eletricidade ela pode ser utilizada para gerar um eletroímã, como eu já falei, que é um ímã temporário. O ímã, o eletroímã que a gente vai fazer, ele vai adquirir essas propriedades do eletroímã somente quando tiver eletricidade passando pelaquele fio. E para que serve o prego? Ele vai concentrar o campo magnético e vai tornar ele mais intenso. Ok? Então esse é o experimento que vocês precisam fazer, tá bom? E vocês podem fazer alguns experimentos, por exemplo, algumas variações de experimento. Então vocês podem aumentar o número de voltas, né? Então você volta lá para o procedimento 3, você pode dar mais volta ali no fio, tentar com menos volta, você pode tentar com uma pilha, com duas pilhas ali, liga uma na outra, certo? Você pode tentar um prego maior, um prego menor, então você vai fazer vários experimentos aí, aqui, várias variações desse experimento. O importante é o que? Vocês vão tirar foto ou fazer vídeo ali do experimento de vocês, tá bom? Vocês vão fazer o videozinho, ó, professor, esse aqui é o meu experimento, tira foto, tira vídeo e coloca aqui no nosso trabalho, tá bom? Então vamos finalizar por aqui, eu espero que todos consigam, tá? Qualquer coisa pode entrar em contato comigo.